Maravilha. Gente, tudo bem com vocês? A paz, bom dia. Um domingo um pouco com friozinho, mas estamos aqui para a ministração do dia, onde nós vamos falar sobre o trabalhar do Espírito Santo no homem. A base de estudo encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 8. Essa é a base do nosso estudo de hoje. Mas antes da gente dar início a essa ministração, vamos fazer uma breve oração para que a gente venha ter clareza, entendimento, discernimento acerca do estudo, do ensino que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai eterno, em nome do Teu Filho Yaucha, pedimos que nos abra os olhos do nosso entendimento, que as escamas, vigas, travas, que a cegueira, tudo que possa impedir da gente ouvir a Tua ministração, a Tua palavra, seja arrancada de nós neste momento e que possamos compreender as maravilhas, as verdades e o Teu ensino, para que possamos estar aptos a adentrar ao Teu reino celestial. Que o Teu Espírito haja poderosamente nos nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome, para todo o sempre. Que venha o Teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Gente, aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo em outro momento, gostaríamos de agradecer e que esses ensinamentos, acreditamos que também possa estar edificando as suas vidas, assim como está edificando as nossas. Aqueles que estão aqui com caneta, papel, lápis, borracha, faça suas anotações e daquilo que o Espírito ministrar ao teu coração, anote para que você depois venha meditar a esse respeito. Quando falamos do trabalhar do Espírito Santo, o Senhor me trouxe 3 questões, antes de eu fazer até a introdução aqui, 3 questões. A primeira questão para a gente pensar na consciência. Na consciência. Esse é o primeiro ponto do que a gente vai verificar aqui. E a consciência está ligado à nossa realidade. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre a consciência do homem natural e a consciência do homem espiritual. Diante disso, a gente vai também falar sobre conselhos. Sim. O conselho é a base fundamental do homem. A gente só recebe conselhos das pessoas que a gente acredita ser apto, a nos aconselhar. E isso está diretamente ligado aos nossos fundamentos, aquilo que a gente acredita. E a terceira parte do ensino está voltada ao nosso comportamento, que, como nós buscamos ser imitadores de Cristo, então o nosso objetivo é revelar o caráter de Cristo nas nossas vidas, no nosso comportamento. E aí, a gente vai ver a questão da parte do homem natural, que ele não revela o caráter de Cristo. Então, esse estudo de hoje ele é muito profundo, ele é muito intenso. Eu espero que você fique até o final, que colha os frutos em teu espírito. Maravilha? Amém, Vamos lá. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo. Onde você encontra isso? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Essa questão deveria ser analisada com muita seriedade pela Igreja de Cristo, com muito temor, amor e reverência. Creio que deveríamos nos aprofundar acerca dessa questão. E aqui eu faço uma abertura. Eu não estou falando da igreja como denominação. Aqui nós vamos estudar a igreja como pessoa, não denominação. Sempre quando a gente usa o termo igreja, nós estamos se referindo à pessoa.
e não denominação. Perfeito? Porque isso é importante para a gente fazer a acepção das coisas. Né? Denominação é uma estrutura, é um grupo de pessoas que segue um pensamento e vive por meio daquele pensamento. A Igreja de Cristo são pessoas que, independente da denominação que ele esteja, seguem um único pensamento, que é a palavra do Senhor. Que é viver através da palavra do Senhor. Então, esses encontram unidade em Cristo. Né? Essa é a diferença para a gente poder estar falando, para a gente poder compreender, né, o que a gente vai aprender aqui. Eu vou voltar essa parte aqui, gente. Mas não é o que presenciamos nos dias de hoje. Em muitos lugares onde dizem manifestar a presença do Eterno, ou seja, a compreensão do Espírito Santo. Não é o que a gente vê em muitos lugares hoje. Muitas doutrinas de homens estão sendo impostas para o homem natural. E eles, por falta de conhecimento, Oséias 4:6, têm seguido a cartilha que lhes tem sido apresentada. Uma abreviação das Sagradas Escrituras. Portanto, estão no engano, indo em direção ao abismo, dentro de um lugar ao qual eles devem achar que estão seguros indo para o reino dos céus. Mas estão seguindo as suas próprias cobiças. Segundo Timóteo 4, de 3 a 4. Ou seja, agora é a questão das denominações. Muitas denominações, segundo Timóteo 4, de 3 a 4. Né? Muitas pessoas estão seguindo a cartilha, que é que eles colocam como uma base da palavra, mas em muitos lugares são denominações, são doutrinas de homem. Isso você pode fazer, porque o Senhor disse que isso pode. Isso você não pode fazer, porque o Senhor disse que não pode. Aí, como as pessoas não estudam a palavra, não se aprofundam, eles seguem aquela cartilha que está sendo apresentada. Perfeito? Aí é esse sentido. Então, a primeira parte da igreja como pessoa, e essa questão aqui é das denominações que ditam a regra de como deve seguir. Então, muitos dizem que estão com base nas Escrituras, mas em muitos casos o que tem, na verdade, é doutrinas de homens. Esse estudo de hoje ele é bem profundo, tá? Ele é bem profundo. Entretanto, não tem como substituir a palavra. Ou seja, eu não posso substituir a palavra. E, de fato, não poderiam substituir a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa conhecer a Cristo, o Messias, o Filho do Pai Eterno. Portanto, é conhecer o que é divino, invisível, único e verdadeiro, e vai além da nossa natureza humana e carnal. Perfeito? Então, quando o Espírito de Yahweh está trabalhando em nós, ele vai revelar a palavra e a verdade. São duas características do Espírito de Yahweh. Revelar em nós a palavra e revelar a verdade. Porque a verdade é Yahshua. A verdade é Cristo. E essa verdade é o que vai nos libertar dos caminhos do engano. Não podemos mudar a nossa natureza carnal para espiritual. Guarde isso no seu coração. Não podemos mudar a nossa natureza carnal para espiritual. Para fazer isso, necessitamos do nosso amigo, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não poderá receber, em João 14:17. Pois são homens naturais, indo em busca de uma vida carnal, repleta de sonhos, desejos e realizações. Mas nós, a Igreja de Cristo, não devemos ser
comportar assim. Somos seres espirituais, logo discernimos o que são espiritual. Ou seja, as verdades espirituais com as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:13. Assim deveria ser a igreja. Discernindo as coisas espirituais para suportar e vencer as questões que estão na carne. Somos sóbrios? Ou deveríamos ser? Pois nós nos colocamos como a igreja de Cristo. Desse modo, o poder e operar do nosso amigo Espírito Santo está em nós. E o operar, e opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Filipenses 2:13. E não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Sendo assim, o controle da minha vida não está nas minhas mãos, e sim naquele que me criou. Essa é a igreja. Esse é o papel do Espírito Santo em nossa vida. Isso é uma verdade dentro de você? Isso é uma verdade dentro de você, igreja, não denominação. Igreja, pessoa, isso é uma verdade dentro de você? Você pode afirmar essas palavras diante do trono em verdade e em espírito? O trabalhar do Espírito Santo em sua vida lhe deu a compreensão do que é ser um ser natural e um ser de consciência espiritual? Gálatas 5, 16, 18. Se suas respostas é sim, quais têm sido as suas respostas sobre as questões da igreja para essa geração? Quais são as suas preocupações no momento, terrenas ou celestiais? Onde você tem depositado a sua confiança? Em suas verdades, sendo dirigido por sua consciência natural? Ou suas verdades não são suas, e sim espirituais? E você compreende o que o rei Davi disse acerca de ser um peregrino e um estrangeiro aqui nessa terra, em 1 Crônicas 29, 15. Começamos então, portanto, a nossa reunião missionária de hoje. Que possamos ser edificados por essa mensagem. E uma boa reunião a todos nós. Comportamento que impede o trabalhar do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito quer trabalhar, mas às vezes o homem impede esse trabalhar. Existem 3 características, que eu vou trazer como características, que impedem o crescimento da fé. Porque o Espírito no homem vai provocar o crescimento da fé. Essas 3 características que eu vou chamar aqui, uma é a filosofia da vida. Outra, o comportamento, que é atribuído às raízes malignas, como nós chamamos aqui no Instituto, a parte pecaminosa no homem. A primeira questão, filosofia de vida. Você tem essa filosofia de vida em você? Desejo ardente pelas coisas do mundo. Você é uma pessoa que vive com desejo ardente no coração pelo conhecimento do mundo, por exemplo? Seus pensamentos e imaginação, elas estão voltados para as coisas do mundo? Eu quero construir isso, eu quero conseguir aquilo, eu quero. É assim que você vive a tua vida? Buscando ser alimentado pelos seus desejos do mundo? Casa, carro, posses, fortuna. Você é guiado por essa direção? Não que o Senhor não te dê isso. A gente fala isso em outros ensinos. O Senhor pode até te dar essas coisas, mas se for da vontade e do propósito dele. Não por ambição do homem natural. É isso que a gente tem que compreender. A segunda questão, comportamento. O que é o comportamento nocivo? A busca por status, poder e fama. Isso são os gatilhos mentais acionados no homem. Status, poder e fama são gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Aquilo que você dá a tua vida por esse propósito, por esse objetivo. Se você é uma pessoa que gosta de
estar bem diante das pessoas, que as pessoas te vejam como uma pessoa próspera, você vai estar buscando sempre uma condição de referência, sem status. O poder, você é uma pessoa que domina as pessoas através do que você tem, de posses, de bens materiais, seja o que for, ou a fama propriamente dito. Você busca que as pessoas te seguem e aquilo te deixa cheio de prazer, cheio de satisfação. Então a gente precisa tomar cuidado. E aí, esses gatilhos mentais, eles ativam dentro de nós as nossas raízes malignas, que está em nosso coração. E quais são essas raízes malignas? Vaidade, soberba e idolatria. Eu trouxe 3 aqui. Que está dentro do nosso coração: a vaidade, a soberba e a idolatria. E isso vai levar a gente para os poderes destrutivos e malignos deste mundo. Isso vai nos jogar no mundo. É por isso que fica difícil o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida se a gente se comporta dessa maneira. Se a gente tem uma filosofia de vida dessa maneira. E se as raízes malignas que estão no nosso coração, ela tem essa geração desses frutos. Vaidade, soberba e idolatria. Qual a base bíblica que a gente vai ver aqui? Encontra-se em Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Então, o que a palavra está nos dizendo? Se você se apresenta ao pecado, é ele que vai te obedecer, é ele que você vai se tornar obediente. Então você vai se tornar desobediente ao Eterno. Se você obedece ao Eterno, você vai lutar contra o pecado. Que são essas questões que a gente vê aqui. Então você vai estar sob a obediência do Espírito Santo. Perfeito? Então assim, e olha como a palavra é bem direta. A quem vos apresentardes por servo. Então ele coloca o pecado no sentido de pessoa. Porque é maligno. Então você está se apresentando às trevas. Então você está cometendo pecado. Se você apresentar a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a obediência vai ser para a justiça, ou seja, para a vida. E a palavra diz que o pecado nos conduz para a morte. Você está se apresentando ao pecado em forma de pessoa, de personificação, que é maligno. E esse pecado vai te conduzir o quê? À morte. Então, a gente precisa tomar muito cuidado a esse respeito. Ter muita atenção e ser vigilante sobre essa questão. E outro versículo que a gente vai ver aqui para dar essa base, encontra-se em 2 Pedro 2, de 18 a 20. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estando em pior estado do que no princípio. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne. Então, aqui já o Senhor está falando que é um grupo de pessoas com palavras vaidosas, ele faz com que a gente o quê? Liberte os nossos desejos da carne. Então, essas pessoas que estão na natureza carnal aceitam esse tipo de doutrina, aceitam esse tipo de ensinamento. E vão se dar bem por isso daqui, vão se sentir bem. Porque eles não querem se libertar do pecado. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque eles se tornaram escravos do quê? Da corrupção. Pois a palavra aqui está dizendo que o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, se você está diante do pecado, você vai negar a obra de Yahshua e automaticamente você vai negar o trabalhar do Espírito Santo na tua vida.
Só que não para aí. A palavra, ela traz um final que a gente precisa parar para refletir. Encontram-se novamente neles enredados e por eles dominados. Estão no pior estado que no princípio. Isso significa que o Espírito do Eterno começou a trabalhar na vida da pessoa. Começou a agir na vida da pessoa. Começou a dar sinais da glória do Pai e do Filho na vida da pessoa. Só que a pessoa, com as palavras vaidosas e com os desejos sendo provocados, deu permissão à corrupção, ao pecado. E se tornou dominado por aquilo. Aí é por isso que a palavra traz que eles estão em um estado pior do que no princípio. Porque deu legalidade, deu liberdade. Por isso nós devemos tomar cuidado, ter atenção a essas questões. Quando falamos do homem natural, a gente precisa compreender o que é o homem natural, para a gente compreender também o que é o homem espiritual e entender o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Perfeito? O versículo base do nosso estudo, o trabalhar do Espírito Santo no homem, Atos 1, capítulo 8. Na King James 1611, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Na nova tradução linguagem de hoje, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Duas questões aqui que a gente vai estudar no decorrer, mas eu já quero deixar aberto para a gente refletir. A primeira questão que o Senhor fala que nós vamos o quê? Receber o poder. Ou seja, a unção do Pai sobre as nossas vidas. Quando, ele define, quando o Espírito vier sobre a sua vida. Então, eu preciso ter essa expectativa, eu preciso ter esse desejo no meu coração, eu preciso ter essa vontade no meu coração, que o Espírito de Yahweh venha sobre a minha vida. E sabe qual que é um engano aqui? É que hoje as pessoas estão sendo guiadas pelos seus líderes. E estão negando o Espírito do Eterno. Porque estão deixando outras pessoas guiarem a vida dela. Só que aí ela não consegue vencer o pecado. Porque a gente vai entender aqui que você só vence o pecado através do poder que o Espírito Santo de Deus traz sobre a sua vida. Então nós temos que tomar cuidado e a gente vai entender um pouco mais. Aí, quando o Espírito vem, a gente vai ser o quê? Testemunhas do Senhor. Agora, uma resposta que você tem que falar para a sua consciência. Você é testemunha de Yahweh aqui na Terra? Você é testemunha do fruto do Espírito aqui na Terra? Você se rendeu ao Espírito e renunciou à carne? E se arrependeu dos maus caminhos? É disso que nós estamos falando aqui hoje. Perfeito? Então, vamos dar continuidade. O trabalhar do Espírito Santo no homem. Esse é o nosso objetivo. Hoje vamos dar continuidade e entender sobre a questão da dualidade. Já falamos isso em outras ministrações. E eu creio que a gente vai falar isso muito mais vezes ainda, porque muitas pessoas não entendem o que é dualidade e o que isso atrapalha ou pode beneficiar as nossas vidas, dependendo do ponto de vista que a gente tenha esse discernimento. Então, a dualidade, hoje nós vamos tratar no sentido das duas naturezas. O homem de natureza natural e o homem de natureza espiritual. Você é dual? Você tem a natureza natural e você já possui a natureza espiritual?
Você tem essa compreensão na tua consciência? Por exemplo, o homem natural, ele tem um momento dele que ele precisa o quê? Se alimentar. Perfeito? De comidas sólidas, né? E ao seu gosto. Mas o homem espiritual precisa também se alimentar. Do quê? Do que é espiritual. Ele tem essa necessidade da palavra, de meditar na palavra, de ter comunhão com o Espírito, de ter comunhão com o Filho, com o Pai, através das orações, de jejum, de comunhão. Você tem esse desejo no seu coração? O homem espiritual tem desejo de fazer as obras do Senhor, os propósitos, a vontade do Senhor. O homem espiritual, nesse momento, ele tem o desejo de entender o que o Senhor está fazendo sobre a terra neste momento e fazer parte desse propósito. Já o homem de natureza natural, ele tem o desejo de satisfazer a sua carne, então realizar os seus projetos, os seus sonhos. É por isso que existe uma dualidade aqui. Perfeito? Agora, qual tem te dominado? Você tem essa resposta? Então vamos entender um pouquinho a questão do termo dualidade. Apresenta a existência de dois fenômenos ou características diferentes numa mesma pessoa ou no mesmo estado de coisas. Perfeito? Ficou claro? Muito bem. Na teologia, o termo refere-se à existência de dois princípios supremos. Mas ele tem três características. Primeira característica, independente. Luz e trevas. Certo? Mas são princípios supremos. Ou seja, existe um poder que vai além da nossa compreensão. Luz e trevas. A outra questão, eles são antagônicos. Positivo e negativo. Perfeito? E irredutíveis. Ou seja, não pode ser diminuído. Deus e Satanás. E sabe o que é interessante? As pessoas acreditam que nós, humanos, podemos reduzir Satanás. Você não pode. Por quê? Porque veio na minha memória agora a luta que um anjo do Senhor veio fazer pela vida do seu servo Moisés. E o anjo invoca o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, Satanás se afasta. Ou seja, quem tem autoridade sobre Satanás? O Senhor. Quem tem poder sobre Satanás? O Senhor. Yahshua. Yahweh. O Espírito de Yahweh. Eles têm poder sobre as trevas, sobre o que é negativo e sobre Satanás. Nós não. Ou nós vamos servir o que é antagônico, o bem ou o mal. Ou nós vamos servir a luz, que é Yahshua, ou nós vamos servir as trevas, que representa Satanás. E a um dos dois, nós nos tornamos senhores. Mas nós não conseguimos reduzir nem o eterno e nem a Satanás. Por quê? Porque o homem, com seu egocentrismo, acredita que ele é, muitos deles acreditam que são superiores a Deus e superiores a Satanás. Então, tomem cuidado com isso. Faça um exame de consciência. E olhe para dentro de si e faça uma pergunta: quem está te dominando? Perfeito? Acredito que deu para a gente ter um pouco de entendimento aqui sobre esse aspecto. É mais profundo e a gente vai trazendo no decorrer das outras aulas. A nossa dualidade vai fazer com que sigamos um ou outro caminho, segundo as inclinações do nosso coração.
Por isso que em Provérbios a palavra determina que o nosso coração provém as raízes da vida, as questões da vida. É o nosso coração que determina os passos da nossa existência. Vamos explorar sobre 3 aspectos e características para identificar, se possível, qual natureza tens o dominado. Se os seus frutos provêm da sua natureza natural ou se eles provêm da sua natureza espiritual. Com base na consciência, nos conselhos e nos comportamentos. São esses 3 aspectos que a gente vai estudar aqui. Perfeito? Consciência, conselho e comportamento. A consciência vai mostrar se nós estamos sendo dominados pelo homem natural ou o homem espiritual. O conselho vai dizer sobre os nossos fundamentos. Se os nossos fundamentos estão na palavra ou se os nossos fundamentos estão nos ensinamentos do mundo. E o comportamento é o nosso caráter. Se o nosso caráter está sendo revelado por Cristo, nós estamos imitando, ou se é a nossa natureza humana que está dominando. Perfeito? Agora vamos compreender um pouquinho sobre essas questões, então. Consciência. A consciência do homem, natural ou espiritual. A primeira questão aqui que é importante para a gente guardar no nosso coração. A consciência é a nossa realidade. Ou seja, o que é real para você. Isso é a sua consciência. Se você olha para esse prédio que a gente está aqui, e você vê que ele é real, porque você, crê nessa realidade, você está vendo a estrutura, o espaço físico. É por isso que nós enxergamos o mundo físico, para a gente ter consciência da realidade que está em nossa volta. Agora, se você olhar para esse prédio e falar, não, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, mesmo vendo, você não compreende a realidade que está aqui. Você vai ter uma outra realidade, uma outra perspectiva. Perfeito? Então, tudo vai estar de acordo com o que é real para nós. Agora, como que ela é constituída? A consciência do homem se dá pela realidade ao qual ela vivenciou ou não. Ou seja, você não precisa vivenciar para criar a sua realidade. Você pode criar a tua realidade pelo campo da imaginação, dos pensamentos. Perfeito? Então, o homem cria a sua realidade de vida por meio da sua consciência e das interações cognitivas, ou seja, por meio de impulso e estímulos. Guarda isso no seu coração. Ou seja, se eu estou num lugar como a gente viu lá, que quem move aquilo são os desejos malignos, é o engano, a idolatria, a construção do homem carnal. Se eu estou num lugar desse, que as doutrinas de homens, essa é a palavra que eu queria encontrar, se é a doutrina de homem que domina os impulsos e estímulos, vai tudo estar nessa sintonia, nessa frequência, nessa verdade. Então você vai estar sujeito a essa realidade. E você vai acreditar que essa realidade é bom. Por isso que o homem natural ele se sente bem nos ambientes naturais. O homem espiritual não vai se sentir bem nesses lugares. Você quer entender se você está no Espírito, o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida, é se você entra num ambiente que é natural, e lá tem pessoas vaidosas, arrogantes, prepotentes, soberbas, que criam inimizades, contenda, discussão, você não vai se sentir bem. O Espírito vai te afastar dali, falar, não, isso não é lugar para nós não, vamos sair daqui. Essa é a primeira questão, perfeito? A segunda, conselhos, é os seus fundamentos. É por isso que a palavra diz, para a gente meditar na palavra, estudar a palavra, ler, ouvir. Por quê? Porque são os nossos fundamentos. Ou você vai seguir os conselhos de Yahweh, ou você vai seguir os conselhos das trevas. Por quê? A palavra diz que o mundo já é do maligno, ou está no maligno. Então, por um tempo, o mundo está sobre o domínio do mal.
Então, o maligno está impondo a sua vontade sobre o mundo, sobre o sistema. Então, se os seus fundamentos são mundanos, em alguns pontos, como a palavra coloca, os seus conselhos, você vai aceitar conselhos mundanos. E vai se sentir bem. E a tua natureza natural vai se sentir bem. Mas entenda, a sua natureza natural, a gente vai chegar nesse ponto, não tem ligação com o espírito ainda. Perfeito? Ou você teve por um pouco de tempo, como a gente já viu na palavra. Mas você optou por viver naturalmente, você vai se afastar do espírito. Eu ia falar aqui que o espírito ia se afastar da gente. Deus, ele não muda o seu atributo. Ele é amor, ele é graça. Então, o Senhor não se afasta da gente. Nós se afastamos dele. Perfeito? A outra questão comportamental. O caráter que revelamos de acordo com aquilo que o homem se sujeitou. Ou seja, se você se sujeitou à sua natureza natural, carnal, pecaminosa, é isso. Ponto. Você vai estar preso a isso. Se você não se sujeitar ao homem carnal, você vai se sujeitar ao Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida. Tá claro isso até aqui? Então, vamos lá. Os conselhos, eu quero só trazer uma base aqui que eu acabei me esquecendo, na questão dos fundamentos. Os conselhos que recebemos tornam-se verdade ou aceitação a partir dos nossos fundamentos de vida. Esses fundamentos são gerados por nosso conhecimento, crença, valores e princípios. Essa é a base do homem natural. Conhecimento. Por que o conhecimento? Nós necessitamos de informação para gerar o conhecimento. Então você gera informação, né? Você absorve informação, gera conhecimento. Esse conhecimento vai gerar aprendizado. Você vai pôr em prática. E aí isso vai estar com base no quê? Crença, valores e princípios. Se você está direcionado às raízes malignas, você vai seguir, por exemplo, as suas vontades, os seus prazeres, a sua vaidade, os seus desejos, relacionado ao mundo, não à vontade do Eterno. Perfeito? A outra questão do comportamento, para a gente fechar essa parte, já os comportamentos estão conectados a essas duas interações, consciência do seu interior e conselhos das suas interações exteriores. Esses comportamentos, quando repetitivos, tornam-se hábitos. Esses hábitos, quando incorporados em sua vida, tornam-se o seu estilo de vida e, por fim, tornam-se propósitos de vida, por meio dos desejos, vontades e prazeres. Perfeito? Então, o homem natural, a sua natureza humana, é contrário ao trabalhar do Espírito Santo. E isso é nítido, meus irmãos. Isso é nítido, meus amigos, na palavra. Agora, então, vamos buscar compreender e entender um pouco mais da consciência, da nossa natureza humana. Consciência, então, inclinado às coisas desse mundo. O homem cria a sua realidade de vida. Perfeito? Então, a consciência natural criando a sua realidade de vida. A primeira questão, coração enganoso. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ou seja, se a nossa inclinação está para o homem natural, terreno, carnal, o nosso coração é enganoso. É por isso que a palavra diz que o coração é enganoso. Porque a gente vai estar buscando as coisas da carne, a gente vai estar buscando as coisas deste mundo e vamos estar separados do Criador. É por isso que o coração é enganoso. É por isso que a palavra descreve que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E ele é perverso. Por quê? Vai buscar executar as raízes malignas. A outra questão, satisfazer os desejos da nossa natureza humana. Se ele é enganoso, ele vai buscar satisfazer os seus desejos carnais. Em 1 João 2,16, na nova tradução linguagem de hoje. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e ao orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Olha como essa palavra ela é muito forte. Ela começa assim, ó, nada que é deste mundo vem do Pai.
Aí é por isso que o Messias, em um momento, ele fala assim, o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Porque ele entende que nada que está aqui, ele tem que colocar o coração. Ele entendeu que nada que existia nesse mundo, ele podia colocar o coração. E aí a gente vê um momento que é muito explorado também, ensinado na palavra, creio que é Jacó, que ele inclina sua cabeça sobre uma pedra e o céu se abre. Ele não colocou lá no travesseiro mais confortável. Não estava numa cama quentinha. Ele estava sobre o céu aberto, inclinou sua cabeça e o céu se abriu para ele. Então nós temos que entender que a nossa natureza humana vai buscar o que agrada aos olhos, ao nosso orgulho e satisfazer esses desejos. Então nós precisamos lutar contra essa carne. Mas como que nós vamos lutar contra isso? Por meio do trabalhar do Espírito Santo. É só ele. Assim, o homem tem que entender uma coisa, eu sou dependente do Espírito Santo. Eu sou dependente de Acho, eu sou dependente de Ar. Se verdadeiramente eu quero ser transformado. Então, vamos já quebrar uma questão aqui. O Espírito Santo de Ar não vem só para o líder. Não vem só para o obreiro. Não vem só para os que trabalham dentro dos ministérios. Tem que estar dentro do ministério. Não. Vem para todo o seu povo. E nós vamos entender isso no decorrer das Escrituras. É para todos. Aquele que é empresário, o Espírito desce sobre ele. Aquele que trabalha como carteira assinada, o Espírito desce sobre ele. Aquele que não tem ministério eclesiástico, como a teologia descreve, o Espírito desce sobre ele. Aquele que não é líder, o Espírito desce sobre ele. Por quê? Já vimos aqui, na consciência, que nós temos que estar o quê? Sujeitos ao Espírito. Então não tem como, o Senhor não ia fazer algo que o homem... Acepção de pessoas. Ah, não, você está aqui fazendo a obra, ok, o Espírito está sobre você. Ah, você não está fazendo a obra, mas está fazendo a vontade do Pai. O Espírito não está sobre você. Não. O Espírito também está sobre aquela pessoa. E a gente precisa entender isso. Quantos de vocês estão sendo guiados pela carne? Pela sua natureza humana? E quantos que se dominam cristão seguem os padrões do mundo? Nós precisamos ter essa resposta. Você precisa ter essa resposta. Que está assistindo esse vídeo e está meditando sobre isso. Você precisa entender se a sua consciência está inclinada para o mundo. Ou se a sua consciência está inclinada para o reino de Deus. Você precisa compreender isso. E isso não é ir lá perguntar para o seu líder. O seu líder não vai ter a resposta. Isso é você e o Eterno. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Romanos 8, de 7 a 8, na nova tradução linguagem de hoje. A palavra aqui agora ficou muito clara, ficou muito objetiva. As pessoas que têm a mente controlada, ou seja, você pega um controle e você está ali, seguindo aquele padrão, aquele ritmo. Pela natureza humana se torna inimigas de Deus. É claro, você vai estar no pecado. A palavra está muito direta, muito objetiva. Você não está sobre o trabalhar do Espírito Santo na tua vida, você está agindo conforme o teu desejo do teu coração. A palavra está muito direta, muito objetiva. E aí, o versículo finaliza. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Ponto final. Ah, mas e agora? O que eu vou fazer?
antes da gente ver o que a gente vai fazer, vamos entender os conselhos. Se você já ficou preocupado com a consciência, agora você vai ficar um pouquinho mais com o conselho. Conselho. Você só aceita conselhos daquelas pessoas que você julga de forma subjetiva ter maior conhecimento e discernimento que você. Logo, para você, essa pessoa é um sábio sobre a questão em discussão. Por exemplo, você está com uma dúvida nas escrituras, você vai buscar um líder, certo ou não? Aí você vai acreditar que aquele líder vai ter o conselho certo para você. Aí a pergunta que eu digo, você crê que aquele líder está com a consciência transformada em espírito e em verdade? Essa deveria ser a pergunta que você deveria fazer. Outra questão, você está com a consciência transformada? O Espírito de Deus está trabalhando sobre a sua vida? Essa seria a segunda pergunta que você deveria responder. Na verdade, a primeira. Primeiro, se o Espírito está em você, para ele te direcionar para a pessoa que você vai perguntar. Porque se você está em espírito, Deus vai te colocar em outra pessoa em espírito. É prático assim. Só que olha que interessante, a gente só aceita o conselho da pessoa que a gente julga de forma subjetiva. Porque isso é natural, é normal, Deus nos colocou de forma subjetiva. Nós somos ser subjetivo. Nós questionamos as coisas, isso faz parte. É o propósito de Deus, Deus nos criou para ter a nossa individualidade. E ao mesmo tempo ser ligado e conectado a Ele. Mas Deus não criou, sabe naquele sentido de ser fantoche? Não, você vai fazer o que eu quero. Não, Deus deu a nossa área, né, de pensamento, de criação individual. Ele deu essa independência para nós. Nós somos independentes nessa questão. Mas nós precisamos nos ligar a Ele, para que a gente receba toda a sabedoria. Agora vamos entender uma coisa aqui do conselho. Olha só, Eva e a serpente. Se você olhar por esse ponto de vista, você vai ver o que pode às vezes estar te dominando ou não. Gênesis 3, de 4 a 5. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente chamou a atenção de Eva, abriu a mente dela e falou, eu sei o que eu estou te falando. Segue-me. Isso é familiar nos dias de hoje? Eu sei a palavra que eu tenho sobre a sua vida, se você seguir, varão perfeito e valoroso. Você vai ser bem-sucedido. E o sucesso abre as portas. Me perdoe, mas é assim nos dias de hoje. Me desculpa ir um pouco além, mas é assim. Infelizmente, é assim. E a pessoa se enche de vaidade, se enche de orgulho, afeta o coração carnal e ele diz, agora eu estou no ambiente onde a serpente está e eu não estou vendo. A serpente está me engolindo e eu estou só recebendo, achando que é do eterno. Entenda uma coisa e coloque isso no teu espírito. Você sabe como que vai vir um conselho do Espírito Santo? Mate a tua carne. Mate a tua vaidade. Mate a tua soberba. Mate a tua arrogância. Porque maior do que você é o teu Deus. Maior do que você é Yahshua. Maior do que você são os pensamentos que o Pai tem sobre a sua vida. Então se coloque no seu lugar. Seja obediente. Seja prudente. É isso que o Espírito de Yahweh vai te dar como conselho. Mas aqui, Eva seguiu o conselho da serpente. E aqui estamos nós. Quantos de nós têm seguido os conselhos do maligno nessa geração? E têm se alimentado dele? O conselho é um sábio. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui, vou corrigir isso aqui. O conselheiro é um sábio, que gera informação, que gera o conhecimento,
que por sua vez transforma-se em aprendizado. Entretanto, o discernimento cabe ao receptor e a ele a tomada de decisão. Ninguém pode entrar na tua mente. Para o espírito de Yahweh entrar na tua mente e trazer luz, você tem que dar permissão. E assim também é para Satanás. Para ele entrar na tua mente, você precisa dar permissão e legalidade. Veja aqui, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. A primeira coisa que Satanás deu à mulher foi uma informação, você não vai morrer. Depois disso, a serpente gerou conhecimento. Deus sabe que no dia que dele comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Deu conhecimento. Inflou o homem. Aí o homem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Conhecimento. E o homem se alimentou desse monte de conhecimento, desse monte de verdade e comeu do fruto proibido. Então, precisamos tomar cuidado. Precisamos ser uma geração prudente e ouvir os conselhos do Espírito de Yahweh. Em Romanos 5, parte A, Romanos 8, versículo 5, a primeira parte. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. A palavra é tão direta que eu não vou nem entrar muito aqui. Se você tem a mente, se você vive de acordo com a sua natureza humana, você tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Ponto final. Ou significa o quê? Circuito fechado. Sabe o que é circuito fechado? Eu penso assim, vivo assim e vou morrer assim. Coração endurecido, incrédulo, apostasia. É isso que eu quero para mim e ninguém vai me tirar desse lugar. E aí o que você vai fazer? Vai buscar pessoas semelhantes. Vai buscar pessoas com o mesmo pensamento. Vai buscar pessoas com o mesmo ciclo de vida, com os mesmos hábitos, com os mesmos propósitos. E você vai viver de acordo com esse grupo. Perfeito? Entenderam a questão do conselho? Então agora vai ficar fácil você entender o comportamento. O comportamento é o modo como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Nossas interações externas revelam muito do que somos por dentro. Você se comportará diante da sociedade conforme as suas crenças, valores e princípios éticos e morais. Essa é a questão. Ou seja, você vai viver de forma externa conforme você vive internamente, através da sua consciência e dos conselhos. Vejamos aqui em Mateus 15, 8 a 9, na Nova Versão Internacional. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, eles estão se comportando, Jesus está lá divertindo, que estão se comportando com as regras que os homens colocaram. Quem eram os homens naquele momento? A religião que detinha o poder. Os fariseus, todo aquele povo lá. O sinédrio, eram todos eles. Aí, o Senhor vai de forma mais contundente. O que ele fala aqui? Ele fala sobre a hipocrisia. Ele fala sobre a hipocrisia, que é o quê? Se comportar de maneira contrária às suas palavras e ensinamentos. Você sabe quando nós tornamos uma pessoa que vivemos pelo meio da hipocrisia? Hipócritas. Quando nós se comportamos contrário aos ensinamentos e à palavra do Senhor. Então nós estamos no engano. O nosso comportamento revela se a gente está no engano ou não. Outra questão, a morte espiritual. O comportamento vai revelar a tua morte espiritual. Romanos 8, versículo 6, primeira parte. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Ponto. Se você tem a sua mente controlada pela sua natureza humana, você vai morrer espiritualmente. É o que a palavra está dizendo.
A outra questão encontra-se em Hebreus, capítulo 6, versículo em Hebreus, capítulo 6, versículo de 4 a 6. Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes de que há de vir. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, eu preciso tomar cuidado aqui. Se eu fui iluminado em um momento e eu caí por causa da minha natureza carnal, por causa da minha mente carnal, eu morri espiritualmente. E aí eu não vou conseguir mais voltar. Por quê? Porque eu vou estar de coração endurecido, eu vou estar de consciência endurecida, então eu vou ser o quê? Um homem obstinado. A realizar os propósitos, a fazer aquilo que eu estou inclinado a fazer. Mas qual que é a consequência disso? Vamos estar sujeitando ao Senhor a desonra pública. Olha como isso é complicado. Só que não para por aí. Oséias, capítulo 11, versículo 7, a primeira parte, diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com os nossos comportamentos. Por quê? Se o comportamento revela aquilo que somos, o comportamento vai mostrar se a gente está inclinado a se desviar do Senhor ou não. Perfeito? Então, o que eu devo fazer? Agora vem a pergunta. O que eu devo fazer? E essa parte aqui ela é muito importante. E a gente está indo para a parte final, só que eu preciso compreender essa parte agora. E agora? O que eu devo fazer? Se a minha natureza natural, carnal, a minha mente, ela está fazendo com que eu não viva o trabalhar do Espírito Santo, o que eu devo fazer? É a questão, é a resposta que eu tenho que buscar para a minha vida. Vimos que a nossa resposta encontra-se como base de estudo, Atos capítulo 1, versículo 8, o trabalhar do Espírito Santo no homem. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Agora para e pense. Porque essa pergunta aqui ela vai mudar a tua vida. Escreva aí no teu caderninho. Quem é Yahshua para você? Quem é Cristo para você? Amigo? Conselheiro? Salvador? Mas não o que as pessoas falam e não o que está escrito na palavra. O que está escrito no teu coração, na tua consciência. Quem é Yahshua para você? João 15, de 14 a 15, traz algo muito revelador. E nós vamos ver através da Nova Versão Internacional. Olha o que Yahshua fala. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha como é importante. Se você tiver Yahshua como um amigo seu, você vai precisar fazer o que ele te ordena. Ou seja, existe neste momento aqui uma condição. O ser aqui é condicional. Para você chamar Yahshua de amigo, você precisa fazer o que ele te ordena. Agora ele vai dizer mais fundo, então. Eu os tenho chamado amigo porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, revelação. O Espírito de Yahweh vai trabalhar no teu coração por meio de revelação. Ele vai imprimir a vontade do Eterno, do Filho, por meio do seu Espírito. E você vai ter as impressões no Espírito. Então, aonde devemos chegar? Que nível devemos buscar? Ser amigos de Yahshua. Ser amigos de Cristo.
Mas não é falar dentro, no seu interior. Você precisa encontrar essa grandeza. Perfeito? O homem espiritual, a vida ela é dominada pelo Espírito Santo. Então, a consciência espiritual do homem espiritual, ele tem a convicção de quem é o Espírito Santo na sua vida. É a primeira questão. O homem espiritual ele tem a convicção que o Espírito Santo é seu amigo. Ele precisa ter essa convicção. Então vamos ver em Romanos 8, versículo de 1 a 4, na nova tradução linguagem de hoje. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. 2 pontos aqui, ou até 3. Primeira questão. Pois a lei do Espírito, quando aceitamos o trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós estamos sobre a lei do Espírito. Quando não aceitamos, estamos sobre a lei que traz a morte, que traz o pecado. Perfeito? Mas de que forma que veio essa vida? Por estarmos unidos com Cristo. Ou seja, nós temos que estar unidos com Cristo. Essa é uma condição. A outra questão, Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Ou seja, a nossa natureza humana é fraca. Então só podemos viver por meio do Espírito. E aí, para finalizar essa parte da consciência, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus. Ou seja, nós temos um desafio aqui, viver de acordo com o Espírito Santo. Nós temos que atrair a presença do Espírito Santo e viver por meio dessa presença. Acreditar que o Espírito de Yahweh habita em nós e somos templos do Senhor. Nós temos que ter essa verdade no nosso coração, na nossa consciência. É difícil isso? Sim. Sabe por quê? Porque você tem que render, você tem que se arrepender e renunciar. Render-se ao Senhor, se tornar unido a Cristo. Renunciar à tua natureza humana. E render-se ao senhorio de Yahshua. E suportar todo o processo, ou seja, a convicção do Espírito Santo de Deus na tua vida, te tratando. Aquilo que é pecado, o Espírito vai te apontar, vai te mostrar e você vai ter que trabalhar. Essa é a questão. A outra parte, os conselhos, os seus fundamentos, vai estar de acordo com a voz do Espírito Santo de Deus na tua vida. De acordo com a palavra de Deus na tua vida. Então, João 16, versículo de 7 a 11. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que é importante aqui nos nossos fundamentos? Quando ele vier, quem? O conselheiro. Então, quem que é o teu conselheiro? É o líder? Não.
É o Espírito do Eterno. É o Espírito Santo que é o teu conselheiro. É o Espírito Santo que vai lhe ajudar a vencer as suas fraquezas na carne. É o Espírito Santo que vai te auxiliar a vencer os pensamentos malignos e pecaminosos. É o Espírito Santo que vai ajudá-lo a vencer as imaginações que não agradam a Deus. É o Espírito Santo que vai ajudar a vencer as raízes malignas que está dentro do homem, na sua natureza natural. É o Espírito Santo. Agora, você sabe por que a igreja, a pessoa, está caída? Porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque não se uniu a Cristo. Se uniu a pessoas. E não se uniu a Cristo. A quem nós temos que se unir? A Cristo. Quem nós temos que ser obediente? A Cristo. Porque o Pai deu o dom gratuito a nós por meio de Cristo. Essa é a verdade que tem que estar no nosso coração. Essa é a verdade que temos que viver. Esses são os nossos fundamentos. Por isso que no Instituto nós falamos da teologia do Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina o caminho da verdade. É Ele que vai nos ensinar que nós estamos em pecado, vai nos mostrar o pecado e vai nos ajudar a vencer o pecado. Porque Yahshua nos disse o quê? É nas suas fraquezas que eu me aperfeiçoo. Yahshua falou isso. Para quem? Para Paulo. E aí Paulo, entendendo espiritualmente, fala, então quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque o Senhor está em mim. E aí o Senhor fala para Paulo que no começo, a minha graça te basta. Então os seus fundamentos precisam estar no lugar certo. O seu coração precisa estar no lugar certo. Em Yahshua, em Yahweh e no espírito de Yahweh. Não coloque o seu coração, não coloque a sua vida, eu sempre falo isso. Não coloque o seu coração, não coloque a sua vida sobre a direção de homens. E aqui no Instituto eu sou taxativo em relação a isso. Não coloque a sua vida, a sua esperança em mim, porque eu estou liderando esse grupo. Não. A tua esperança, a tua vida, o teu foco tem que estar em Yahshua. Tem que estar no espírito de Yahweh. Tem que estar em Yahweh, não em mim. Porque eu sou só mais um, assim como vocês. Essa é uma das questões. E agora o comportamento, então, meus irmãos. O caráter revelado de acordo com aquilo que o homem se sujeitou. Ou seja, se você se sujeitar ao Espírito Santo, o teu caráter vai ser o quê? Imitar a Cristo. Não tem como ser diferente. E Yahshua não falou que os seus frutos serão conhecidos pelo seu comportamento? A palavra não diz que ele trouxe a exemplificação de uma árvore que não tem como uma árvore dar um fruto diferente daquilo que ela foi criada? Então, se você está demonstrando frutos diferentes, significa que você não está na videira. Significa que você não está nele. Então, tudo que você está fazendo é na tua carne e não é no engano. Essa é a verdade. E aqui vamos entender uma coisa. Se você se sujeitou ao Espírito Santo, você terá a vida eterna e a paz. E lutará por meio do poder do Espírito Santo contra os desejos pecaminosos da sua natureza humana. Esse é o trabalhar do Espírito Santo no homem. Romanos 8, capítulo 5, parte B. Mas as que vivem de acordo com o Espírito Santo de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Ponto. Mas o Espírito vai controlar minha mente? Sim, a palavra diz isso. Não sou eu que estou falando. O Espírito vai controlar a sua mente. Ele vai te dar direção, ele vai te dar comando, ele vai te dar impressão, ele vai te mostrar a verdade. É tão simples como a luz do dia que surge toda manhã. É tão simples como sabemos que no final do dia vai começar a cair a noite. Mas as pessoas vivem no engano e não conseguem ter essa compreensão no Espírito. E aí seguem doutrinas de homens. Outra questão, Romanos 8,
versículo 6b. Mas os que têm a mente controlada pelo espírito de Yahweh terão a vida eterna e a paz, como foi colocado. Se você tem a mente controlada pelo espírito, você vai ter a vida eterna e a paz. Mas você precisa o quê? Ter a mente controlada pelo espírito. Como que você sabe que você está na eternidade? Se o espírito está sobre a sua vida. Eu vejo pessoas falando, mas eu estou seguindo ali aquela liderança, tudo, aquela situação. Não, eu estou no reino de Deus. Aí você vê o comportamento da pessoa tudo contrário à palavra. Como assim? Não tem intimidade com o Espírito. Não fala das coisas celestiais. Como assim? Não, mas é que o meu líder falou. Ô, meu irmão, sai dessa. Sai desse engano. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Busque discernimento, busque a verdade por meio da palavra. Mas sai desse engano. Porque você está pagando com esse engano a sua morte espiritual. Agora, Romanos 8, versículo de 9 a 14. Vamos entender essa parte aqui então. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Olha a ordem. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus, Cristo, dará também a vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou trazer só uns pontos, porque ele é muito direto, é muito objetivo esse texto, eu só quero refletir alguns textos. Mas, porém, não vivam como manda a natureza humana. Ou seja, nós não temos que viver conforme a natureza humana. Mas como o Espírito de Deus quer. Ou seja, o trabalhar do Espírito Santo de Deus na tua consciência, nos teus consentimentos e no teu comportamento. Outra questão. O Espírito de Deus dá vida. O Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Ou seja, se o Espírito de Deus está na tua vida, você foi aceito por Deus. Então, tem melhor lugar para estar? Aí a outra questão. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Nós temos uma obrigação, não viver de acordo com a nossa natureza humana. É obrigação, a palavra está aqui, obrigação. Não viver conforme a nossa natureza humana. Ponto. E viver conforme o trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Outra questão. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas paixões, as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem, por onde você vai matar? Por você? Eu vejo pessoas com vaidade que diz que ele está vencendo o pecado. Não. Só o Espírito de Deus tem o poder de vencer, de te ajudar a vencer o pecado. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, guiado, dirigido, direcionado, controlado, moldado, transformado. É o Espírito de Deus que vai nos moldar, transformar. É o trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida. É dele que necessitamos. Se você está sujeito ao Espírito Santo, você terá a vida eterna e a paz. E lutará por meio do poder do Espírito Santo contra os desejos pecaminosos da sua natureza humana. Logo,
Permita que o Espírito Santo esteja presente em você e esteja vivificado por meio de Yahshua. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E as duas características, meus irmãos. Já estamos finalizando, tá? Segura só mais um pouquinho aí, que já estamos no final. As duas características. Primeiro, esperança. Nova tradução linguagem de hoje. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Olha a esperança que temos no nosso coração. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Você quer vencer o pecado? Una-se com o Espírito de Deus para vencer os prazeres da carne. Para vencer os prazeres da carne. Una-se com o Espírito de Deus, que vai unir ao seu espírito para guerrear contra a tua carne que está em pecado. A outra questão, paz. Vimos a questão da esperança, agora vamos ver a questão de paz. Nós devemos desenvolver no nosso coração a paz. Romanos, capítulo 5, de 1 a 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, só vamos ter paz se o Espírito de Yahweh nos mostrar, nos revelar que estamos justificados pela fé. Relacionados com o Espírito Santo, relacionados com o Yahshua, o nosso amigo, relacionados com o Pai, de poder, honra e glória. Então, essas são as duas características que devemos desenvolver. E agora os ensinamentos alguns ensinamentos, claro que cada um de vocês, eu creio que deve ter anotado algumas questões, mas o que eu trago aqui no final, para complementar tudo aquilo que a gente já viu, é o seguinte: o trabalhar do Espírito Santo no homem. Atos capítulo 1, versículo 8. Para conclusão aqui. As pessoas acreditam que o dom do Espírito Santo é somente para quem exerce funções ministeriais, eclesiásticas dentro das suas denominações ou grupos religiosos. E por esse motivo, não buscam aprofundar em conhecimento, discernimento e sabedoria acerca dos assuntos. Mas a verdade é que é necessário para todos aqueles que creem em Cristo, tenham recebido dele o dom do Espírito Santo. Pois é através do poder operar do Espírito de Yahweh na sua vida que você vai guerrear contra a sua carne, a sua natureza humana. Sem o Espírito de Yahweh, você não vence a sua natureza humana. E se você se sujeitar a essa natureza, viverá pelos prazeres deste mundo e estará morto espiritualmente. Entretanto, se você buscar o arrependimento, receberá o dom do Espírito de Yahweh e terá sua natureza humana dominada pelo Espírito Santo. E não fará o que deseja, mas sim o que o Espírito de Yahweh quer que você faça, fazendo então a vontade do Eterno, que ela seja suprema na tua vida. Em Atos 2:38, na Nova Versão Internacional, traz a seguinte esperança aos nossos corações. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é um dom que o Pai dá gratuitamente aos seus filhos. Então todos nós temos esse direito. Então o que eu sugiro a você, vá em busca do dom do Espírito Santo, para que a sua vida seja verdadeiramente transformada e que você vença o pecado que está na sua carne. E para concluir, a gente faz ali a leitura do texto e vamos fazer uma oração no final. Bem, o trabalhar do Espírito Santo no homem, acredito que trouxe bastante entendimento para cada um de nós aqui e aqueles que vão assistir também. A versão de base, eu vou trazer aqui a King James 1611. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra.
Acredito que ficou claro o que isso significa e o que nós temos que fazer para buscar esse caminho. Agora vamos fazer uma oração. Aqueles que quiserem ficar em pé, fica à vontade. Aqueles que desejarem ficar sentados, não tem problema. E entregue a sua oração ao Senhor, para que Ele venha agir sobre a tua vida. Perfeito, meus irmãos? Então, vamos lá. Pai eterno, peço, por meio do teu filho Yahshua, o Salvador, que todos aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos, da sua natureza humana, sejam batizados em nome de Yahshua, para a remissão dos seus pecados e que possam receber do Pai o dom do Espírito Santo. Para que a glória do Pai eterno venha com o seu reino, poder, honra, glória e majestade sobre todos os seus filhos, que são chamados e escolhidos para a vida eterna, unidos em Cristo. Ó Yahweh, traz luz aos nossos corações. Arranca dos nossos olhos qualquer imperfeição que nos impeça de acreditar na tua verdade, na tua palavra, Senhor. Para a glória do Pai, que sejamos edificados, transformados pelo poder e operar do Espírito Santo em nossa vida para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado a vocês que estão aqui presentes. Obrigado a quem vai assistir esse vídeo em outro momento. E até uma próxima oportunidade.